Olá, você de casa! Olha a gente aqui mais uma vez, no meio da Copa do Mundo, e já começo pedindo perdão pelo vacilo, porque a gente só não lançou esse vídeo aqui antes por conta da minha semana, que foi uma loucura, porque além do trabalho eu estava em provas finais na faculdade. O que significa muito sofrimento e desespero. Inteligente. Não é o que as notas dizem, não é o que as notas Mas isso é um outro assunto. Eu tenho que ficar feliz que é a Copa do Mundo lá! É um misto de sensações e alegrias. E por que isso? Porque eu não esperava que eu viria uma Copa do Mundo onde a Rússia tá indo melhor que o Brasil. No grupo dela, né? Coloca o Brasil no mesmo grupo que a Rússia. Vamos ver. Deixa lá, vamos ver Deixa o que lá. acontece. Bom, não sei, eu sei que o melhor desempenho até agora é da Rússia na Copa do Mundo, um primeiro placar de 5-0, um segundo placar de 3-0, mostrando aí que todas... 3-1. 3-1, mostrando aí que todas as apostas que tinham sido feitas contra a Rússia estavam erradas. Não, eu encontro as pessoas na rua e se eles ficam sabendo que pelo sotaque que eu sou russa e tal, aí eles ficam, a Rússia tá indo bem. Parabéns, Tipo, vocês nossa, o estão que tá acontecendo? bem. É assim que se joga a Copa do Mundo. Isso, muito bem. Ai. Bom, mas sabe uma coisa que deixou a gente chateado nessa semana? Que não foi tão legal assim na Copa do Mundo? E que é problema, né? E acontece. Vocês pediram tanto pra gente falar sobre esse assunto, que é a brincadeira de mau gosto dos meninos do Brasil com menina russa. Pois é, que na verdade foi uma grande palhaçada, né? Eu acho que é difícil, porque apesar de você olhar aquilo ali e falar, mas eles estavam brincando, não sei o que, cara, quando a brincadeira não coloca a outra pessoa pra participar, não é brincadeira, gente. Um dos caras falou, mas tinha um monte de outras russas ali, tinha inclusive namorados que estavam com as russas e deixaram elas brincar. Cara, olha o que você tá falando, velho. Imagina, tipo, se fosse o contrário, um monte de russo pegando a sua namorada e colocando numa roda pra falar aquele tipo de coisa. Simplesmente não tem graça e não tem que respeitar porque é o namorado. Tinha namorado que tava lá com a namorada que deixou. Você tem que respeitar. Porque culturalmente mulher. a gente não tem... A gente é bem diferente, né, nesse sentido. Apesar de muitas pessoas falam que a Rússia é machista, não que não seja, não que não tem gente machista na Rússia. Mas, em geral, é muito de boa. Tipo, você não vai gerar ciúmes se alguém, olhou pra sua namorada. Isso não acontece, é difícil acontecer. Diferente no Brasil, acontece bastante. Então, aí... Sim, eu achei que ia ser uma brincadeira de mau gosto, mas... Brasileiro faz isso, mexicano faz isso, russo faz isso. O importante é a reação da maioria, da população. E a reação foi muito saudável. Não aceitou. Né? O Brasil mesmo puxou a orelha, né, dos meninos, falando que não pode fazer isso. E eu acho que eles se arrependem muito. E provavelmente as outras pessoas estão pensando bem agora antes de fazer, porque os brasileiros que estão lá no Brasil falaram que eles viram ao vivo esse tipo de coisa em cada esquina. Sim. Não que isso é o único que acontece, né? O único momento. Não. As pessoas vão lá, torcedores, né? Que atravessaram o mundo, aquele sangue fervendo, aquela bagunça que tá na cidade agora. Então, muita coisa errada acontece mesmo. O importante é que o Brasil falou, a gente sente vergonha, a gente não acha isso certo. E quando as pessoas me escrevem, eu peço perdão pelos brasileiros, não pede perdão pra mim. Pra mim já é suficiente saber que você acha que isso tá errado. Pronto, eu não vou julgar o Brasil inteiro pelo comportamento de 4 pessoas. Isso é completamente errado. Eu não Essa balança fica desequilibrada totalmente. Totalmente. Interessante que, sabe, na Rússia essa notícia também saiu. Mas não saiu, os brasileiros fizeram uma brincadeira de mau gosto com a Rússia. O escândalo no Brasil, que os brasileiros fizeram e tanta reação no Brasil, né?
citando um monte de famosos do Brasil que se pronunciaram sobre o caso. Então eles não falaram que O brasileiro é errado, mas falaram da reação no Brasil mesmo. O problema é o seguinte, que isso eu vejo que é muito uma coisa de viés. O russo, ele gosta do brasileiro, ponto. E isso se reflete na mídia também. Então, não tem por que eu falar mal de um país que eu gosto, sendo que o erro foi das pessoas. E as pessoas ali, elas erraram muito, mas elas não são o Brasil, elas fazem parte do Brasil. E a gente vê, e eu não queria falar isso, mas eu vou falar muito diretamente. O Jornal da Eldorado FM, que é uma emissora de rádio FM aqui de São Paulo, tem um programa jornalístico na parte da manhã que eu entendo que aqueles jornalistas, sim, eles são completamente parciais. E por que eu digo isso? Porque até na hora de noticiar este acontecimento, ao invés deles olharem para o russo individualmente, as atitudes, eles generalizam tudo que acontece como um todo. Por quê? Teve um restaurante na Rússia que fez uma promoção dizendo que se alguma menina engravidasse de um jogador de futebol de qualquer seleção, teria lá um desconto vitalício, alguma coisa assim do gênero. Que é uma coisa horrível. Também é abominável. Tá errado. E esse restaurante foi punido na Rússia por conta dessa brincadeira de mau gosto. E quando eles falaram dessa brincadeira no jornal, um dos jornalistas falou assim, mas é a Rússia, né? E os outros concordaram. Gente... O que você espera? Vocês são formadores de opinião, vocês estão falando que um país inteiro pensa daquela mesma maneira porque um restaurante fez uma brincadeira de mau gosto? É a mesma coisa, isso... cara. Imagina na Rússia, se isso acontecesse, o que aconteceu lá, da brincadeira de mau gosto, e o jornalista fala, brasileiros, né? Não é assim, cara, que você julga um acontecimento. Outra coisa sobre as notícias, né, tão desagradáveis que estão vindo da Rússia, que... Vou explicar uma coisa, né, meu ponto de vista. Esse exemplo é muito bom do Brasil, né, o que aconteceu. Se a gente na Rússia ficou sabendo desse caso, é só por causa do Brasil, porque as pessoas no Brasil ficaram revoltadas, fizeram um grande barulho e todo mundo, inclusive na Rússia, ficou sabendo sobre isso. Imagina quando alguma coisa acontece na Rússia, no Brasil, as pessoas ficam sabendo só por causa das matérias que saíram na Rússia, na própria Rússia, que os russos não gostam de alguma coisa, né? Que seja homofobia, aquele escândalo de cachorros, que na verdade aconteceu no ano passado e já foi resolvido, mas explodiu agora nas mídias internacionais. Sim, pra quem não sabe, foi um massacre que aconteceu a cachorros de rua. Sim. Na Rússia, e que matou milhares e milhares de cães. Você, que está em casa, ficou sabendo disso porque os russos não gostaram. E se revoltaram também. E se revoltaram. As matérias hoje em dia estão feitas em cima de outras matérias. Ninguém vai para a Rússia para investigar. Ninguém vai do Brasil para investigar sobre homofobia. Ninguém vai. Vai fazer em cima das outras matérias, que são feitas em cima das outras matérias, que nasceram na Rússia. Ou seja, essa informação final, ela é muito rasa, ela é parcial e ela coloca sempre os russos como vilões no geral. É quase um filme americano, onde você tem o americano bonzinho versus o russo malvado. E a gente nem precisa entrar aqui no mérito para falar que todo Estado faz bobagem. Todo Estado tem os seus defeitos e eu acho que o povo não pode pagar a conta por isso. Não. Hoje em dia, quando o mundo tão globalizado, quando a informação se repete e multiplica e espalha tão rápido, quando a gente viaja um para o outro país com tanta facilidade, eu acho que não tem mais como você julgar pelos países, pela região. Você julga pessoas, atitudes. Mexicanos. Os mexicanos inventaram cantar umas músicas homofóbicas para os alemãos. 2 dias atrás. Foram também punidos pelo FIFA e tal. E aí, o que a gente vai falar? Os mexicanos, né? Não, foram aqueles caras que foram babacas. Gente. Bom, é isso, gente. Mas pra terminar esse vídeo aqui alto astral, bem lá em cima,
A Argentina tomou de 3 da Croácia. Ai, meu Deus do céu. Oh, Laia. Ah, eu gosto muito de Croácia. Croácia, minha Croácia. Caramba, meu. Croácia desde pequenininho. Caraca, 3-0, hein? Mas, bom, se você não terminou feliz esse vídeo por conta disso daqui, eu não sei mais o que eu faço pra te fazer feliz. Que foi 3-0 em cima da Argentina. Os hermanos estão aqui, estarem de vuelta a su casa. Mas eu gosto da Argentina. Eu também gosto da Argentina. Fora da Copa. Por quê? Brincadeiras à parte, eu só tô feliz. Bom, não, para, sério. A gente também eu gosto muito da Argentina. Adoro os filmes argentinos, adoro a comida da Argentina, adoro música da Argentina. Vinhos argentinos são sensacionais, mas do futebol eu gosto mesmo, é do Brasil. Eu gosto do Brasil porque agora eu tenho até motivo pra gostar, né? É isso aí. Os russos, aliás, tem motivo. Aliás, os russos torcem pela Alemanha e pelo Brasil. Sim, a maioria dos russos. Na Rússia, você sempre escolhe mais um time. Tipo, pra quem Eu você vou- tá torcendo na Copa? A Rússia e... Entendi. Meu, tipo, pra quem você tá torcendo na Copa? O Brasil. Não, pra Rússia, Ah, né? pra Rússia. Eu torço muito pro Brasil. Pra quem você torce na Copa? Pra Rússia. Sim, claro. Mas, e pra quem mais? Ah, pro Brasil. Entendeu? É assim como você faz pergunta na Rússia. Não sei quem pode acontecer diferente na Copa seguinte. Tipo, se a gente tá melhorando, vai Sim, que... vai que... E outra, meu, pra Argentina, 2022 tá aí. Qatar é logo logo. É O que isso. você quer dizer com isso? Que Bang eles vão ter Lose. mais chance? É, daqui a pouco tem outra Copa. Nossa, você tá muito malvado. Não! Tô triste. Os brasileiros tentados. Brasil! Nossa, tá todo mundo preparado pro Sim. jogo. Então a gente vai lançar esse vídeo hoje ainda, à noite. Porque torço pro agora a Brasil. gente vai Ver o assistir jogo o do jogo. Brasil. Tchau!